tal eu me saí no mês de fevereiro? Fiquem aí para saber. Em janeiro, se vocês viram o meu vídeo de leituras, vão-se aperceber que eu li imenso. Em fevereiro, nem por isso, pelo menos em número de livros, porque eu li imensos calhamaços. As coisas não estão a correr propriamente bem a nível pessoal em fevereiro, porque a vida tem sempre aquela coisa fantástica que é, está tudo a correr relativamente bem até que vem alguma coisa e dá-te uma chapada para acordares para a vida. Mas antes que isto se torne demasiado meloso, vamos às leituras. Comecei o mês de fevereiro a ler, e estou a ver se os livros não caem, o The Invisible Life of Eddie LaRue, que é um livro que eu li em leitura conjunta. Nós temos um grupo de ácidos, literalmente, no Discord, em que lemos imensas leituras em conjunto, ou pelo menos, se vocês quiserem, inscrevem-se e vão lendo, e depois nós fazemos uma chamada no fim de cada leitura em que discutimos os livros. Esta ideia genial só podia partir da Natasha, da Lau, da Alice, da Brígida e do José. Espero não me ter esquecido de ninguém. E o Eddie LaRue foi uma destas leituras. O mês de março vamos ler o The Final Empire de Brandon Sanderson, que está na minha estante a julgar-me há imenso tempo, e será desta. É desta? É desta. Voltamos ao The Invisible Life of Eddie LaRue. Já tenho opinião no canal, adorei, foi 5 estrelas, é maravilhoso. Eu percebo o porquê de algumas pessoas não o acharem tão maravilhoso, mas para mim foi um livro que me tocou e foi um livro que ficou comigo e que vai estar sempre comigo, de tal maneira que eu não consigo desassociar este livro de um dos meus favoritos. É demasiado poderoso a esse ponto. Esta é a história de Eddie LaRue, que faz um pacto com o diabo, e como todos nós sabemos, essas coisas não costumam resultar muito bem. A verdade é que ela permanece viva e livre, que era o que ela queria, durante mais de 300 anos, mas ninguém se lembra dela e ela não consegue de maneira nenhuma deixar a sua marca no mundo. Ou será? Até que um dia ela entra numa livraria em Nova York e existe lá um rapaz, o Henry Strauss, que se lembra dela. Isto nunca lhe tinha acontecido em 300 anos e ela fica em choque. A partir daí a história vai avançar de modo vertiginoso e percebemos de que Eddie precisa daquela pessoa quanto nós precisamos de saber o que é que se vai acontecer naquela história. É um bom standalone. Eu sei que há pessoas que querem uma continuação, mas eu acho que o livro terminou perfeitamente bem para o livro que é. Se bem que sair uma continuação, eu tenho a certeza que vou correr para a ler. Quem ainda não leu, faça favor de ler. E eu dou-lhe 5 estrelas, obviamente. Depois do Eddie LaRue, eu terminei em audiobook An Offer from a Gentleman, de Julia Quinn, que em português ficou com Amor e Enganos. Eu não tenho a versão portuguesa cá, eu emprestei a uma amiga minha que é doida por romances de época. Este é o terceiro livro da saga Bridgerton e eu estou a ler um livro por mês para reler esta série, até para refrescar um bocadinho a memória, porque vai sair a segunda temporada, provavelmente só para o ano, mas... E assim vou revendo esta família fantástica. O que é que eu achei desta releitura, que é a história do Benedict Bridgerton? Achei exatamente o que tinha achado da outra vez. É uma história querida, uma história fofa, mas falta qualquer coisa para eu lhe dar as 5 estrelas. Continuo a achar que o Benedict no livro é um bocadinho tapado e cego. E ali falta qualquer coisa. É um retelling da Cinderela, é uma homenagem da Julia Quinn a esta história clássica e nota-se. E apesar de ter cenas extremamente hilariantes e muito marcantes, especialmente com a matriarca dos Bridgertons, a Violet, é uma história que fica um bocadinho aquém, particularmente do anterior. Depois, num dia à noite, já cheia de sono, eu comecei a ouvir o audiobook e a ler um livro que se chama Fortunately the Milk, ele faz reflexo, do Neil Gaiman, que é um abraço quentinho nesta altura em que estamos todos a pifar um bocadinho da cachimónia e que precisamos de um bocadinho de amor e nonsense.
Esta é a verdadeira história nonsense do Neil Gaiman. Adoro a maneira como ele escreve livros infantis, como se estivesse a contar para os filhos, e é provável que este livro seja feito com esse intuito. E é simplesmente delicioso. Também lhe dei 5 estrelas, também tem opinião aqui no canal. Se ainda não leram, leiam ou ouçam, é maravilhoso ouvir este livro em inglês pela própria voz do Neil Gaiman. É um bom livro para se começar a ler em inglês, é um livro infanto-juvenil, não tem inglês muito difícil e tem ilustrações maravilhosas. Esta é a história de um pai que fica sem leite para dar o pequeno almoço aos seus filhos e resolve ir à mercearia supermercado buscá-lo. Só que ele demora tanto tempo que os filhos, quando eles chegam a casa, perguntam-lhe onde é que ele andou. E aqui começa ele a contar a sua aventura, que é deliciosa. Eu já não sei se foi depois ou antes, mas eu terminei It, de Stephen King. Ele está-me a fazer roubar estrelato, está-me a tirar a luz da cara. Este livro é genial. Não me venham com tretas, não me venham dizer que tem uma cena no final que é um bocadinho chocante, porque este livro todo é chocante. E essa cena para mim faz todo o sentido. Chamem-me psycho, chamem-me doida, mas para mim esta cena faz todo o sentido. E eu sei que há pessoas que baixam a classificação deste livro por causa dessa cena, mas para mim faz todo o sentido. Não sei se serei só eu, mas atenção, eu tenho a impressão que esta cena não aparece na última adaptação cinematográfica. Acho que eles também retiraram do filme porque acharam que seria um bocadinho too much. Eu não sei se vocês conhecem a história do It, mas para eles acharem que é uma cena too much de se ver em cinema é porque é uma cena chocante. Eu achei que fiz todo o sentido no livro que é. Este livro é um livro que eu li em leitura conjunta do projeto da Natasha, do Monthly Trip to Maine, que tem uma página no Instagram, se quiserem ir lá ver, podem ver e juntar-se a nós. Nós estamos a tentar ler um livro por mês do Stephen King e ele escreve tanto que nós vamos ler até 2030 e até sermos velhinhos e andarmos de bengala, porque o homem, Deus sabe como é que ele escreve. Eu ouvi dizer que ele escreve pelo menos 6 páginas por dia. Acho que ele faz esse esforço. Boa, Stephen King. Se forem livros maravilhosos e magníficos como este, manda aí. Este livro tem 1156 páginas nesta edição. Eu li à medida que ouvi o audiobook, que é fantástico. Tem 44 horas. Porque este não é um livro fácil de ler, quer pelo seu tamanho, quer pelos temas que aborda. Este não é um livro só de horror. É muito mais do que isso. O horror para mim é secundário neste livro. Este livro fala de temas como o bullying, como o racismo, como a homofobia. E este é um livro escrito há muitos anos atrás, mesmo. Eu fui para este livro um bocadinho ao desconhecido. Eu sabia que havia um palhaço, o Pennywise, que era o It, mas não sabia muito mais. Eu nunca vi o filme até ao fim, nenhuma das versões, e foi uma agradável surpresa. Para mim é genial. Recomendo-vos a ler com o audiobook, porque, como eu vos disse, não é um livro fácil de ler, porque além dos temas que aborda, o Stephen King constrói as personagens de raiz, pelo meio, pela cabeça, por tudo, e ele escreve imensas personagens para nós entendermos as personagens. Claro que isto tem uma recompensa, que é quando chega à parte final do livro, ou a parte mais emotiva do livro, nós estamos tão agarradas àquelas personagens que sentimos tudo o que eles estão a sentir, mas não é um livro fácil de ler. Além disso, quando vocês pegam nele, é um bocadinho assustador. Se não conseguirem pegar nisto, ouçam o audiobook. Cuidado, porque eu apanhei cada cagaço com a voz do Pennywise. Valeu a pena todos os saltos, todos os sustos que eu apanhei com o livro. É magistral. E se ainda não perceberam por esta maneira de falar do livro, eu dei-lhe 5 estrelas. Vai ter opinião no canal, espero gravar a seguir, porque vale mesmo a pena. Claro que depois do It eu estava com medo e até já estava a sentir alguns prodómenos de reading slump, depois do Ed LaRue, do It, e decidi pegar, eu ainda não tenho o livro físico, A Court of Silver Flames,
de Sarah J. Maas. Eu não estava a planear pegar neste livro tão cedo. A verdade é que há pessoas que não sabem respeitar os outros leitores e spoilam no Instagram, nas redes sociais. Vocês podem me dizer, elas estão na sua liberdade de fazer isso. Estão na sua liberdade de fazer isso, é verdade, mas não deixam de ser idiotas e parvas e estúpidas. Porque nós temos de respeitar o leitor e não é pôr spoilers completos em páginas de stories no Instagram que nós vamos incentivar os outros a ler. Pelo contrário, para mim, receberam de volta um delete de seguir a conta. O que é que eu tenho-vos a dizer do Court of Silver Flames? Este livro destruiu-me. Eu pensei que já tinha sido destruído o suficiente com o It e o Eddie LaRue. Mas a Sarah J. Maas conseguiu pegar nesses caquinhos e ainda destruir um bocadinho mais. A Court of Silver Flames é o quarto livro da série que inicialmente era para ser uma trilogia do A Court of Thorns and Roses, da Sarah J. Maas. E supostamente este é um livro mais adulto em relação aos anteriores. Continuo a achar que os anteriores não são young adult, porque digamos que a Sarah J. Maas aborda temas bastante poderosos e de forma bastante realista, além de ter cenas de sexo explícitas, portanto, young adult é assim um bocado a esticar a corda. Particularmente neste livro, nota-se que é mesmo adult, e ela supostamente classificou este livro como adult fantasy. Eu não sei o que vos dizer deste livro. Se nos 3 primeiros livros da saga tínhamos a história de Farrah Akron, neste livro temos a história da sua irmã Nesta Akron. Nesta Akron não era das minhas personagens favoritas da trilogia anterior. Quando eu digo que não era, nem sequer era das minhas personagens de todo, das personagens que eu mais gostava. Mas este livro fez-me, pelo menos, compreender e apreciar a luta da Nesta e a sua vontade de ultrapassar obstáculos. Eu não estou a dizer spoilers, estou a tentar conter-me para não dizer isso, porque acho que este livro vale por entrar por ele sem saber nada, sem saber de spoilers. É um livro que vai-vos surpreender, especialmente se estão à espera que Sarah J. Maas siga por certo caminho. Ela não vai, normalmente ela segue por outro caminho. Destruiu-me. É impossível não simpatizar com a Nesta ou com outras personagens que vão surgir ao longo deste livro. Isto é um livro de fantasia, atenção pessoas. Porque os problemas que a Sarah J. Maas relata através dessas personagens são problemas muito humanos, e se vocês já passaram ou se já conheceram alguém que passou por uma situação semelhante, vai-vos tocar e vai-vos tocar muito. E eu não sou propriamente de chorar em livros, mas houve alturas em que me emocionei e pensei seriamente em chorar algumas lagrimazinhas. Surpreendeu-me imenso. Se há alguma coisa que eu acho que no livro merecia alguns afinamentos é o final, porque apesar de ser um final bombástico à Sarah J. Maas, pareceu-me um bocadinho apressado e parece que andaram ali a cortar algumas páginas, porque o livro acho que tem à volta de 700 páginas, acho eu. Mas eu lia 1000 se fosse preciso, porque o livro é assim tão bom. Também foi um livro que eu li a leitura conjunta e foi ótimo discutir com as meninas depois e percebermos que temos algumas teorias parecidas e outras não. Vem ao próximo da Sarah J. Maas, que é o segundo da House of Earth and Blood, o segundo da série Crescent City, que sai em novembro. Estou a preparar o meu coração para ser destruído novamente. Eu ainda não li o Throne of Glass, mas eu queria lê-lo. Só que eu quero comprar as edições em hardcover para fazer pandan com as minhas e não está muito fácil de as encontrar. Se souberem de alguma coisa ou de alguma alminha caridosa que esteja a vender, que eu devido, digam. Por fim, eu li também a leitura conjunta, o Ray Bearer, de Jordan e Fuenco, que era um livro que estava na minha estante há algum tempo, que saiu o ano passado e que tinha tanto hype à sua volta que eu tinha de o ler. O audiobook é fantástico, a narradora é fantástica e traz aquele calorzinho e aquele folclore, aquele mito africano que dá aquela sensação que estamos a viajar.
e é o que este livro me trouxe na maioria. Esta é a história de Terasai. Terasai cresceu com uma mãe ausente e foi criada de forma a entrar no conselho do príncipe herdeiro através do rei, que é um laço que se estabelece entre o príncipe e os seus conselheiros mais forte do que qualquer coisa através do sangue. Mas isto tem uma catch, porque a mãe da Terasai, que é conhecida apenas neste livro como Lady, incumbiu Terasai de matar o príncipe herdeiro. Terasai, que tinha crescido praticamente órfã, acaba por criar uma família com todos os pretendentes ao conselho, inclusive o próprio príncipe herdeiro, que é das personagens mais queridas e amorosas que eu já li este ano, com Sanjit, que é uma das personagens também super queridas deste livro, e Kira, que é uma das suas melhores amigas, e este laço é tão grande e tão forte que ela até tem medo de criar o tal rei com o príncipe herdeiro, porque ela sabe que vai ser compelida a matar o príncipe. Isto é só a premissa simples da história, porque isto dá tanta volta neste livro. Além disso, tem um folclore e um mito africano maravilhosos que nos envolvem. E esta é a parte que eu mais gostei do livro, é a parte em que estou a viajar por uma mitologia que a autora criou, mas claramente inspirada em africano e indiano, porque Sanjit não é propriamente o nome africano, parece mais indiano, não acham? E a percebermos do quão maravilhoso é o sentido de família num livro de fantasia. E estou louca para ler o segundo. Não é um livro que eu lhe tenha dado 5 estrelas, porque acho que o início é bastante confuso, particularmente quem leu o It, Eddie LaRue e A Court of Silver and Roses de seguida. Ela apresenta várias personagens e vários temas e casas e tudo ao mesmo tempo, e aquilo torna-se um bocado confuso. Eu não sou propriamente das pessoas mais confusas nos livros de fantasia, mas este fez-me assim um bocado de confusão. Parece que a poeira não estava a assentar. Mas depois o livro tornou-se fácil de ler e recomendo mesmo o audiobook. Estas foram as minhas leituras de fevereiro. Pelas minhas contas eu li 6 livros, sendo que o It do Stephen King acho que devia contar por 3 pelo menos. E vemos no próximo vídeo. Tchau!